Maringá começou bem o jogo e teve logo a primeira chance com Maranhão, que chutou para boa defesa de Everson. Em falta de longe, Hulk cobrou com perigo. Mas quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 16 minutos, Maranhão dominou dentro da área e fez gol para o Maringá. O Galo tentava reagir. Foi no final do primeiro tempo, 43 minutos, e o Atlético com mais uma jogada de bola parada. Scarpa cobrou e Igor Rabelo deixou tudo igual. No começo do segundo tempo, o Dogão ficou na frente mais uma vez. Léo Ceará cobrou a falta e Fausto Vera desviou por último. 2-1 para a equipe da Cidade Canção. Em um contra-ataque rápido do time mineiro, Hulk fez bonito e balançou a rede, deixando tudo igual novamente. Bem no final da partida, o VAR entrou em ação para um possível pênalti para o Maringá. O juiz enfrentou a pressão dos jogadores. Após analisar o lance, o árbitro decidiu: nada de pênalti para o time da casa. Sobre o pênalti, as imagens falam por si, né, velho? A gente viu o puxão, o próprio Hulk falou que se houve o puxão e ele foi no VAR, é claro que ele tem que dar pênalti. Só que ele não teve personalidade de dar o pênalti, eu não sei por quê. Porque eu acho que se fosse pro Atlético, ele poderia ter dado o pênalti. Mas como é o Maringá, por não ter uma camisa de expressão, ele não teve essa personalidade. E a arbitragem hoje... É difícil falar de arbitragem, vai pro VAR, existe o puxão não interfere em nada, então assim, é difícil de falar quando a gente não tem o conhecimento 100% da regra. Um jogo difícil e acirrado, tanto para o Maringá quanto para o Atlético Mineiro. O duelo de volta vai ser no dia 21 de maio, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O vencedor garante a classificação para as oitavas de final. Caso aconteça um novo empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. E tivemos força para buscar o empate mais uma vez e o jogo ficou aberto até o final, com oportunidades para o nosso lado e para o lado deles também nos últimos minutos. Acho que foi um placar justo. Gente, estou recebendo a informação aqui, só a confirmação, mas antes de qualquer coisa, você já pode falar ou você quer falar daqui a pouco? Essa que você recebeu ali agora. Daqui a pouco eu estou tentando ratificar isso aqui. Calma. Tá. Que tem relação com o Dudu no Galudo, tá? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Sabe aquele negócio que a gente fica assim, eu não vou falar de elenco mais não. Lá no meu Instagram, no final de semana, eu não falo de elenco mais, mas você acaba tendo que falar. Isso vale pro Cuca, não vou falar de elenco, mas ele acaba falando e vale para nós. Sobre o elenco do Atlético, eu não falo mais mesmo, porque já está escancarado que o elenco tem seríssimos problemas. Quando você num setor, você não tem jogadores fora do setor, você já vê que é um grande problema. Então, a parte da diretoria do Atlético, incompetente ao extremo mesmo, fez um trabalho medíocre de planejamento na temporada, contando com a aquiescência do diretor, que é o Vitor. Isso aí a gente já falou, está escancarado. Quando o Cuca vem, para o Cuca nada é novidade no Atlético, nada. O Cuca conhece o clube de cabo a rabo, é o maior treinador da história do Atlético e dificilmente alguém vai superar. Eu até acho que na nossa geração nós não vamos ver alguém que vai superar o Cuca. Ponto. Agora, não dá mais para o próprio Cuca ficar dando desculpa jogo a jogo de que não sei o quê, nos números, nós tivemos força para buscar o empate. Ano passado foram 215 empates e por isso na segunda rodada o time lutou contra o rebaixamento. Na última rodada. Lutou contra o rebaixamento. Então, 2 gols no jogo você tem que fazer 3 para ganhar. Não tem jeito. E outra coisa, esse time precisa jogar mais. Esse time precisa jogar mais. Com Alonso ou Vitor Hugo, com Igor Rabelo ou Rômulo, não, com o Ianco não tem erro, né?
com Natanael, que aliás virou um panda também, ou Saravia, com Caio, com Arana ou com Rubens pela esquerda, ou pelo meio com Franco, com Vera, com Rubens, não interessa. Ou com Patrick da base, que veio do Palmeiras, da base não, que Patrick veio do Palmeiras, jovem Patrick, o Scarpa, o Coelho, o Rony, o Hulk, o Igor Gomes. Sabe por que o Igor Gomes joga muito? Esbarra na limitação técnica, mas ele se entrega dentro de campo, cara. Ele tenta, aí esbarra na questão técnica mesmo. Aí eu fiz uma pergunta pro Elton que eu vou fazer aqui, sem querer ser o escova do programa. Por que o Lianco hoje é indispensável no time? Porque ele ganha duelos, porque ele tem uma raça, uma entrega desgraçada e é bom jogador. Por que o Rubens hoje, pro Cuca, é indispensável no time? Porque ele é dos maiores ladrões de bola do Atlético. Porque ele é dos jogadores que mais desarmam no Atlético. Então ele entrega dentro de campo. O Franco se tornou volante porque é um exímio jogador nem da posição ele é, mas ele é um cara que entrega dentro de campo. O Igor Gomes, que é limitado tecnicamente, é a mesma coisa. Então nós estamos falando só de 4 no elenco, gente. Me ajuda aí. Aí eu vou acrescentar o Rony, que é incansável, o Coelho, que é a única válvula de escape, e o Hulk, desculpa, não vou cobrar do Hulk que ele fique dando carrinho lá no campo de defesa, não, porque quando a bola chega para ele resolve. Então que o time corra por ele, mas que o time todo corra. Agora o time está desajustado, desarrumou completamente, virou um nada, o Atlético é um nada. Arame liso, desgraçado, muda o jeito de jogar, Cuca. Fecha a casinha, irmão. Vamos jogar no contra-ataque, não tem jeito, muda. Por que o Léo Jardim lá no Cruzeiro mudou? E mudou muito, radicalmente. Pôs graúdo no banco e bancou o time dele. O time dele está dando resposta. Pode até perder, mas o time está dando resposta, correndo, se dedicando, se entregando. Ninguém se entrega mais para você, Cuca, dentro de campo. Não se entrega. Os caras não estão correndo por você e o pior, não corre por você, não corre pela instituição. Aí fica isso aí, tomando sufoco do Maringá, do Mirassol, do Santos, do Grêmio. Não dá, ué. Aí vai ficar se esperando só, não, mas depois que vier a janela se contratar, aí vocês podem me cobrar. Não, nada disso. O elenco tem sérias limitações, mas não é para tão pouco futebol, não. Juro que eu não falo mais nada no programa. Eu falo quem quiser, o tempo que quiser, que eu não vou falar mais nada. Põe os lances na tela aí, por favor, Andrezão. Ô, HG, eu achei que alguém pudesse pegar a palavra, mas só para começar falando sobre esse jogo do Atlético, defensivamente o Atlético virou uma peneira, né? O Atlético não consegue parar você já tá falando disso há absolutamente muito tempo, né? Desde o jogo contra o Grêmio eu falei, né? Eu fiz essa crítica. O Atlético não consegue marcar absolutamente ninguém. É jogo após jogo tomando gol. O time tem uns dados. São quantos jogos sofrendo 10 gols? 10 jogos, 10 gols? 10 jogos, 10 gols. Nos últimos 10 jogos, 10 gols. O Atlético defensivamente tem um buraco. E eu acho que o grande problema desse buraco do Atlético é o meio-campo. E aí, cara, quando eu falo que o meio-campo é o problema do Atlético, eu não consigo pensar em ninguém culpado além da diretoria. Eu acho que o Cuca tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, mas a diretoria do Atlético é uma culpada. O Atlético foi enfrentar ontem o Maringá com 2 volantes na lista de relacionados. O Atlético só tinha o Patrick e o Fausto Vera. E o Zé Felipe? Que é da base. Eu não sabia que o Zé Felipe era volante. Eu não conhecia o Zé Felipe. O Zé Felipe é que pegou a bola com a mão? Não, né? O índio. Aquele é o índio. É o índio, né? Tá. Então, assim, o Atlético não pode jogar uma partida com um atleta tapando buraco, quebrando galho para a posição. 2 jogadores, um deles não é utilizado, um deles o técnico não queria utilizar. E os 2 volantes que o Atlético tinha titulares estão machucados. Quem tem responsabilidade nisso? Diretoria. A diretoria do Atlético tem sido, desde 2021, incompetente ano após ano. Foi em 2022, foi em 2023, foi em 2024 e, obviamente, para surpresa de 0 pessoa, está sendo em 2025. O Atlético não tem um elenco minimamente decente para poder olhar para o Maringá e falar assim, cara, aqui nós vamos controlar o jogo, ganhar e boa. Mas não, o Atlético tem que ficar correndo atrás do marcador. E tem um técnico que eu honestamente não sei em que mundo ele está. Eu adoro o Cuca, sou um grande fã do Cuca. Mas ele saiu do jogo ontem dizendo que o Atlético está jogando bem. Ele saiu ontem de Maringá dizendo que o Atlético está jogando bem. Que jogo que ele viu, de onde ele estava. Tinha uma pilaça na frente dele ou ele estava no último andar da Arena MRV que tem um ponto cego e ele não consegue ver o jogo? Porque só pode. Não tem o menor cabimento.
O Cuca saiu de ontem dizendo que o Atlético jogou bem. É um Thiago, absurdo. boa tarde, Everton, Thiago, Valu. Boa tarde. Thiago Fernandes, Você demora Elton, 30 turma segundos de para dar casa. boa tarde, cara. É para Ah, poder não, esfriar não um pouco aguento isso não, o ânimo aqui, né? Boa tarde a E para todos, ser fala. educado a todo mundo aí. Só falta você defender o Atlético agora. Não. Eu vou concordar com o Thiago em alguns pontos e em outros não. O que você discorda? A culpa é da diretoria, concordo, mas eu acho que a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores. Mas em que momento eu tirei? Eu disse que eles têm responsabilidade. Porque você falou que jogou, não teve um time para jogar. O time que o Atlético tinha ontem, se todo mundo jogasse o que sabe jogar, conseguiria vencer e deveria vencer o Maringá. Fazer pelo menos um jogo mais competitivo. Opa, pera aí, então. Então eu vou ter que te interromper. Pode interromper. Se você está querendo cobrar dos jogadores, então você está Também. assinando o que eu falei de que os caras não estão correndo pro Cuca. Eu acho que eles não sei se é pro Cuca, mas eu acho que é pro time. Pra instituição, Pra instituição, pra torcida. Eu acho que, olha, tem alguns pontos que a gente tem que levantar aqui. O Cuca coloca muito a questão dos números. Só que, o Cuca, desculpa com todo respeito, mas o campeonato ele não é só em cima de números, é em cima de resultados. O Atlético não está vencendo. A última vitória do Atlético fora de casa foi no dia 22 de fevereiro, na semifinal do Campeonato Mineiro contra o Tombense, na Arena do Jacaré 2-0. Depois foram 6 jogos fora de casa, foram 3 derrotas e 3 empates. Só que não foram para times que você pode falar assim que foram fortes, não. Perdeu para o Santos, perdeu para o Grêmio, está num momento horroroso. O Atlético ainda precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. Mas com esse elenco não vai dar. Eu acho que com esse elenco dava para dar mais. Dá para eles renderem mais do que eles estão rendendo. Então tem que haver uma cobrança. A diretoria errou, concordo plenamente, está aí nítido. O elenco do Atlético não é o suficiente para ser um elenco competitivo nesse momento. Precisa de reforço. E vou tocar aqui numa ferida, tá? O Alonso, que já é titular do Atlético há muito tempo, não dá mais, senhores. Me desculpe, mas o Atlético precisa contratar urgente um xerifão para a zaga, para jogar ao lado do Lian. Olha, a defesa do Atlético, você fala Panda, né? É uma defesa que hoje não é defesa só, é o meio de campo, que é todo o sistema defensivo. É muito aberto. O time do Atlético ele não tem uma marcação muito frouxa. Gosto demais. Precisa de ter uma. Agora, o que pode ser feito hoje? Eu acho que precisa de ter alguma coisa, alguma mudança tática, precisa de um elemento diferente para acontecer. Nem que seja você pegar o Patrick, que é o volante, e colocá-lo para jogar. Porque eu acho que pior que o Fausto Vera está apresentando não pode Peladeiro! ser. Não pode ser. O Fausto Vera ontem entrou em campo e brincou. Peladeiro! As pessoas, você falou que o Vitor Hugo chega, faz e joga. É claro! Porque eu acho o Alonso superestimado, cara. Desde não sei se foi o Thiago que falou isso um dia desses aqui. O Nathan Silva era mais jogador que ele no ano do título. Muito mais. Só que não tinha grife. O Nathan Silva, Simplório, daqui de Minas Gerais, Irmão de do Oliveira, irmão do Ellen e tal. Então, assim, Panda total. Como é que você tem um zagueiro no seu time que é ruim na bola aérea defensiva, ruim na bola aérea ofensiva, que não tem velocidade, que não ganha duelo? Ué, então pega esse cara e põe de volante clássico ali, mete ele com a 5, assim, gelzinho pra trás, cabelinho e tal, Panda. Põe ele de volante clássico. Tem técnico que ovula por volante que joga com a perna canhota. Tem volante, aliás, zagueiro e volante, mas tem técnico que ovula quando é volante canhoto. Põe de volante. Mas não é no Galo, não, qualquer lugar. Pô, não dá pra ser assim, gente. Por que o Lianco chegou e conquistou? Por que o Rubens tem jogado? Por que o Alan Franco tem jogado? Falei isso aqui agora. Me ajuda aí. Que time de Panda do cacete, arame liso, desde há muito tempo que eu falo isso aqui e tomo porrada por isso. E aí o Cuca vem com número, pô. Não, porque que número, Cuca? Que número? Número ajuda a sustentar argumento de quem não tem nada além deles para explicar. Né? É um tempo de Cruzeiro. Ei! Eu tô vivendo meu momento de Dudu no Cruzeiro. Mas vocês deixam só os dois falarem? Não, não entram? deixa não. Você vai pedir a cabeça do Elton aí? Deixa não. Do Everton? Do Everton. De Elton, você vai pedir a cabeça Não, de maneira Dudu? nenhuma. É isso, Dudu. Não, É, de Dudu? maneira nenhuma. Pedir a cabeça do treineiro? Não, de maneira nenhuma. Vamos por partes aí. O Thiago tinha falado a respeito dos números do Atlético. O número é simples. O Atlético até a final do Campeonato Mineiro tinha feito 14 jogos e sofrido apenas 4 gols. De lá para cá, 10 jogos e o Atlético sofreu 10 gols. E uma curiosidade, o Atlético conseguiu sofrer 2 gols do Santos, 2 gols do Grêmio, 2 gols do Mirassol, 2 gols do Vitória, 2 gols do Maringá. Existe uma nítida
queda do desempenho do sistema defensivo. O sistema defensivo que eu incorporo nele também os volantes, né? O Atlético perdeu muito com a saída do Menino, que está machucado, com a saída do Alan Franco, que também está machucado. O sistema defensivo também perdeu com a Arana, mas os jogadores precisavam entregar mais para esse time do Atlético. Ontem, por exemplo, o Atlético tentou fazer um time com o Cuca, né? Tentou colocar um time que tinha uma saída com 3 zagueiros e na recomposição do sistema defensivo para defender se utilizava os 3 zagueiros no meio da área, mais o Rubens pelo lado esquerdo, o Natanael pelo lado direito, e o time tomou 2 gols da equipe do Maringá. Então, os movimentos que o Cuca tem feito têm dado errado. O elenco não tem dado mostra em campo que podem suprir as ausências e as faltas que o Cuca tem. E muito me chamou a atenção na coletiva do Cuca, que o Cuca fala, temos um modo de jogar, somos um time que atacamos e não ficamos esperando por uma bola. Cuca, a situação que o Atlético tá, os números que o Atlético tem, é para montar um time para uma bola sim. Olha ele falando aí então, Eltinho, para você falar depois do Cuca, você volta a falar. Roda aí, André. Como de costume, nós tivemos os números a favor, né? Número não adianta, mas são os números que falam do jogo. Maior posse de bola, maior finalizações, a gente finaliza 20 vezes por jogo, quer seja em casa ou fora, hoje não foi diferente. Joga-se para ganhar e toma-se algum susto atrás, o que também é a nossa maneira de jogar. A gente não vem jogando mal hoje, você não pode dizer que é um mau jogo, é um jogo pegado. Cara, nós tivemos um jogo lá em Mirassol faz 72 horas. A gente não tem um grande elenco para fazer a rodagem, porque temos muitos jogadores que estão fora de combate, né? Então, se a gente tem tomado gol, talvez a gente não tenha ainda uma defesa ajustada por perda de jogadores, por perda de jogador importante na frente da defesa, e a gente tem ajustado o time conforme a gente pode. Olha, Cuca, tá vendo como que é fácil, né, brincar com os números, né? A gente cuidar dos números e olhar os números da melhor forma. O Cuca fala a respeito. Olha os números, a gente ataca muito, a gente agride muito. Então eu também posso olhar esses números com a ótica do sistema defensivo, que é uma peneira. Podemos olhar pela ótica também de um time que não consegue vencer. Então é só pegar os números e movimentar. E sobre 72 horas que você estava jogando aqui ou ali, todos os times do futebol brasileiro que estão disputando uma competição continental, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, é isso. Então o planejamento errou, mais uma vez, é uma fala que contribui com o que a gente vem falando aqui, sobre o planejamento, sobre os erros que o Atlético vem cometendo um atrás do outro. E assim, eu acho que temos muito para falar desse time do Atlético e muito pouco para elogiar como o Cuca está querendo que a gente olhe pela ótica dos bons números. E a frase que ele fecha ali, estou mexendo, arrumando o time conforme eu posso, não como eu gostaria. É porque é o elenco que ele tem, né, Valor? Boa tarde para Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço aqui para os amigos, para quem nos assiste. Cara, eu acho muito preocupante essa fala do Cuca, porque quando ele fala da defesa e de ajustes, né, ele está falando para mim da defesa. E aí vai significar que ele não está enxergando onde está o maior problema do time dele hoje, que é o meio-campo, né? Acho que ele inventou uma formação. Cara, como é que você vai jogar o seu time? Reparem nos últimos jogos do Atlético, quanto espaço o adversário tem para percorrer com a bola no meio-campo até a defesa. Aí fica fácil, né? Colocar a principal responsabilidade dos gols tomados, igual o HG faz, nas costas do Júnior Alonso, né? Você pode colocar o Alonso, o Rabelo, que não foi bem ontem, acabou compensando até com o gol. O Lianco, talvez muito do Lianco ter se machucado, sabe do que pode ser? Pode. A quantidade de combates que o Lianco precisa de se envolver fora da área, fora do raio de ação, onde antes, com o time com meio campo bem montado, com o Alan Franco e o Menino, ele ficava em uma área menor de ação, o Lianco. Então, eu acho que o time está muito exposto no meio campo. Não entendi, com sinceridade, o Cuca ter colocado ali. O Scarpa, ele joga de várias funções no meio campo. Já jogou até de ala esquerdo contra o Chelsea, naquela partida válida pelo Mundial entre Palmeiras e Chelsea.
enfim. Só que o Scarpa, o Vera fez uma partida ruim, para mim foi muito exposto também, por conta da forma que o Cuca entrou ontem, de uma maneira até parecida com o que fez o Milito em algumas oportunidades, um 3-4-3. O Natanael é bom lateral. Gente, às vezes você tem um bom lateral, não significa que você vai colocá-lo de ala. Ah, não, já que ele é bom lateral e apoia bem, colocando ele de ala mais à frente, com menos funções para marcar, ele vai ser muito melhor. Não é bem assim que funciona. Eu acho que o Natanael também ficou um pouco perdido com relação a fazer essa função de ala. Não gostei e acho que tá faltando o Cuca dar um passo para trás neste momento, tentar preencher mais o meio-campo, tirar ou o Rony ou o Coelho. Eu tiraria o Rony, mas não é porque o Rony tá mal. Precisa de preencher esse meio-campo. Era para ter entrado ontem para mim com o Caio. Pô, o Caio não serve mais depois de 10 jogos. Você tem... A Copa do Brasil são 180 minutos. O Atlético não precisava, para mim, de correr os riscos que correu ontem. Já que está no momento de baixa, e está sim no momento de baixa, são 10 jogos, 2 vitórias apenas, preenche um pouco mais esse meio campo, coloca o Rubens ao lado. Em outros momentos, com mais opções, o Rubens se vê para estar ao lado do Vera. Aí com menos opções, o Rubens vira ala. Sabe, talvez o Coelho daquele lado esquerdo, o Scarpa mais centralizado. Sei que o torcedor atleticano vai me xingar, mas tá tudo bem, tô acostumado já. Igor Gomes, Fausto Vera, Rubens, deixa o Hulk lá para correr menos. Não tem que ficar exigindo, o HG tá certo, mas o Hulk já não dá mais conta e é normal de pressionar o adversário e nem tem. Tem que usar o Hulk daqui pra frente cada vez no que ele tem de melhor. A bola cai no pé esquerdo dele, ele resolve. Cai no direito, ele resolve também. Então você tem que tentar fazer neste momento, Cuca. É uma coisa assim, providencial, porque não vai adiantar você vir pelas próximas 10 coletivas, dos 10 jogos que o Atlético tem até a parada, e falar do elenco, e falar dos desgastes, e falar do número de jogos, porque todos no Brasil vão estar neste mesmo balaio do Atlético.